Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos, em continuidade, ao conteúdo que é uso capião, tratar da uso capião ordinária, tá? No vídeo anterior, nós falamos dos requisitos gerais e comuns a todas as modalidades de uso capião e falamos da primeira modalidade, a mais clássica, prevista no 1238, que é a uso capião extraordinária. E hoje, nesse momento, nós vamos falar da uso capião ordinária, com previsão no artigo 1242 do Código Civil. Sim, eu estou olhando aqui para o meu Código Civil, porque eu não sei todos os artigos do Código Civil decorado, memorizado. Alguns dispositivos sim, mas nem todos, tá? Aqui a cabecinha não é um robô. E o que diz esse dispositivo 1242 do Código Civil? O que ele preceitua? A redação dele diz o seguinte, no início: o CAPT adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Esse é o caput do 1242 do Código Civil. Observando aqui esse caput, quais são os requisitos da uso capião ordinária? Nós observamos aqui que o legislador enfatizou a presença dos requisitos gerais, né? Fala em posse contínua, né, que é um requisito geral de toda modalidade de uso capião, contínua e ininterrupta, posse mansa e pacífica, quando ele fala incontestadamente, ou seja, sem oposição, né, por absolutamente ninguém, muito menos pelo possível, né, proprietário, e ainda exige um requisito especial, que é o justo título e a boa-fé. E prazo, lapso temporal, de 10 anos. Vamos lá, vamos falar desse justo título. Justo título é um documento, né, hábil, que comprove que aquele cidadão, o uso capiente, o que quer adquirir o imóvel por uso capião, ele imagina que adquiriu o bem, né, por meio de um negócio jurídico, de um contrato. Então, ele imaginou erroneamente, né, de forma errônea, falha, enganosa, que estava adquirindo o bem de quem era dono e não fez a transferência em cartório ou eventualmente conseguiu fazer, né? Sabe-se lá como, mas alguém que não era dono, né? Não tinha a disponibilidade sobre o bem, acabou transferindo para aquele cidadão o uso capiente, o possuidor, né? Transferiu ou gratuitamente ou onerosamente, porque nem sempre essas transferências, né, de bens ocorrem de forma onerosa. Nem sempre é por um contrato de compra e venda. Às vezes essa transferência ela ocorre gratuitamente, né, por meio de uma doação. Então, a Patrícia ela pode simplesmente ter doado um imóvel para uma pessoa. Só que eu nem era proprietária desse imóvel e a pessoa iludida achou que eu era, né? E aí nós fizemos um contrato de doação, aliás, eu fiz um contrato de doação, a criatura aceitou e lá na frente ela descobre, né, que eu não era dona, mas aos olhos de todo mundo eu aparentava sim ser a proprietária do bem. Então perceba, esse dispositivo ele exige um justo título, a gente vai já falar sobre a questão do justo título e exige a boa-fé, né? E essa boa-fé ela está atrelada com o justo título, porque se a pessoa adquiriu aquele bem por meio de um negócio jurídico, né, com um documento em mão, seja registrado em cartório ou não, a gente vai falar sobre isso, há uma presunção aí de que ela adquiriu o bem de boa fé, certo? Parágrafo único desse dispositivo diz assim: será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecida sua moradia ou realizado investimentos de interesse social ou econômico.
Percebam aqui, mais uma vez, o legislador reduzindo o prazo do caput de 10 anos para 5 anos, ele reduziu pela metade, só que para essa redução acontecer, ele trouxe algumas exigências, né? Que exigências são essas? Ele reduziu o prazo de 10 para 5 anos, desde que, nesse caso, o bem tenha sido adquirido de maneira onerosa, ou seja, o possuidor está naquele bem e pagou para estar naquele bem, né? Ele não adquiriu gratuitamente, ele está ali onerosamente, ele tirou dinheiro do bolso, né? Ele tirou verbas, ele se sacrificou, né? Diminuiu o seu patrimônio econômico, pagou para estar ali, primeiro ponto. Então, não pode ter sido uma transferência gratuita, necessariamente deve ser onerosa. Então, o exemplo da Patrícia que fez doação de um imóvel para alguém já não entra aí, né, na redução do parágrafo único, porque exige a onerosidade. Primeiro aqui, ponto, para reduzir o prazo. O segundo ponto, onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, ou seja, a verificação de que a transferência foi onerosa se dá, né, em virtude do registro feito em cartório, né? Porque a gente sabe que quando vai se transferir um imóvel e registrar em cartório, existem taxas, valores, né? E tudo isso, alguns deles, né, são cobrados em cima de um percentual sobre o valor da venda realizada. Então, essa onerosidade ela é verificada, tudo isso é verificado com base naquele registro que foi feito no cartório e que foi cancelado posteriormente, né? Porque foi um registro aí, né, com vícios, desde que os possuidores nele tenham estabelecido a sua moradia. Então, observe, além de ter sido uma aquisição onerosa, uma aquisição onerosa verificada lá no registro que foi feito em cartório, os possuidores do bem ou o possuidor, essas pessoas devem estar utilizando o bem para fins de moradia ou então realizado investimentos de interesse social ou econômico. Mais uma vez, a função social da posse e da propriedade na área, né? Fez certo o legislador porque consagrou aí mais uma vez a questão da função social da propriedade e também da posse. Bom, vamos lá para a questão do justo título. Para resumir o justo título, eu vou ler para vocês aqui o enunciado número 86 da primeira jornada de direito civil do Conselho de Justiça Federal, STJ, que diz assim, abre aspas, a expressão justo título contida nos artigos 1242 a 1260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade independentemente do registro. Abrange todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade independentemente do registro. O que significa dizer que um contrato de compra e venda assinado pelas duas partes, né, já pode ser, sim, em tese, considerado um documento hábil a transferir a propriedade. Obviamente que os advogados, eles devem, principalmente o advogado do possuidor, do uso capiente, eles devem ter muita cautela, né, muito cuidado, porque senão se trata de uma súmula vinculante, né, e o ideal é que se espere o decorrer do prazo, se for possível, né? Porque nem sempre é possível, mas se espere, se for possível, esperar prazo para uso capião extraordinário se configurar, é o ideal que se espere, porque se ele entra com a ação, né, de uso capião ordinária, né, requerendo a uso capião ordinária, e o juiz entende aí que na hipótese não se caracterizou o justo título, né, e aí a sentença, né, vai ser, o pedido, na verdade, o pedido vai ser julgado improcedente,
O que vai ocorrer aí? Vai ocorrer uma interrupção da prescrição aquisitiva, né? Então, se o advogado do uso capiente, ele entra com a ação, né, de uso capião ordinária em favor do seu cliente, né, do possuidor, e no final das contas o juiz entende que não se trata ali de um justo título, que o justo título não está caracterizado, e aí o pedido vai ser julgado improcedente, vai ocorrer a interrupção do prazo de prescrição aquisitiva, certo? E vai se interromper por iniciativa do próprio uso capiente, né? Porque foi ele que entrou com a ação judicial. Então, o ideal é, se for possível, porque nem sempre é possível esperar o correr do lapso temporal, né, para ficar mais próximo possível da possibilidade de um uso capião extraordinário, né, porque se aí o pedido de uso capião ordinária for julgado improcedente, já está bem próximo aí de se pedir a uso capião extraordinário, até porque, lembrem, né, se está utilizando bens para fins de moradia ou confere um caráter produtivo ao bem, o prazo da usucapião extraordinária é de 10 anos e não de 15. Né? Então, é bom aí o advogado do usucapiante ficar bem ligado e prestar atenção. E aí, por fim, recapitulando, lembrar que na usucapião ordinária, o prazo do caput, né, de previsão do caput do 1242 do Código Civil, lapso temporal de 10 anos, exigindo justo título. A gente falou aqui o que é justo título, com base no enunciado número 86, né, da Jornada de Direito Civil. Justo título, boa-fé e posse contínua, mansa e pacífica, com vontade de ser dono, né, com todos aqueles requisitos gerais exigidos em toda, né, e qualquer modalidade de uso capião. Então, o caput, o ordinário do caput, prazo de 10 anos, justo título, boa-fé e presença de todos os requisitos gerais. O parágrafo único reduz esse prazo de 10 anos para 5 anos, né, exigindo também justo título e boa-fé, mas aí, nesse caso, para ocorrer a redução, o que é indispensável? Que o uso capiente, o possuidor, tem adquirido o bem de forma onerosa. Essa onerosidade não é exigida no caput, só no parágrafo único. Então, ele precisa ter adquirido o bem de forma onerosa, tá? Essa onerosidade é comprovada lá no registro do título efetuado em cartório, que foi posteriormente cancelada, obviamente, porque ele não era o proprietário do bem, né? O proprietário era uma outra pessoa, que deve estar ali reivindicando, né, a propriedade do bem. Então, esse registro foi posteriormente cancelado. Lá fica comprovada a onerosidade, né, e também que esse usucapiente possuidor esteja utilizando o bem para a sua moradia ou então realizando investimentos no bem de caráter econômico ou de interesse social. Se tiver presente esses requisitos, o prazo reduz para 5 anos. Diferente do uso capião extraordinário, que traz no caput um prazo de 15 anos, exigindo, além do prazo, os requisitos gerais de toda e qualquer modalidade de uso capião, e o caput do 1238 do Código Civil, o parágrafo único desse artigo 1238, traz a uso capião extraordinária com prazo reduzido, onde a uso capião extraordinária traz um prazo de 15 anos no caput, que reduz para 10 quando o uso capiente possuidor estiver usando aquele bem para sua moradia, ou então realizando obras e serviços, ou utilizando o bem para fins produtivos. Função social da propriedade da posse, tá? Deu para entender aí? Então, nós ficamos aqui com a uso capião ordinária, e aí já fazendo um link, uma diferenciação entre a extraordinária e a ordinária. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.